Passamos desde Alenquer, em que falamos neste painel, no fundo, um pouco daquilo que é a gestão do tráfego, as dificuldades que um político tem para resolver o problema que todos querem levar o carro a casa, mas também o ter que viver num território que, por um lado, é extremamente histórico e tem uma centralidade histórica e, simultaneamente, uma cidade enorme que é o Carregado, onde cruzam, basta ver do Google, as maiores infraestruturas do nosso país, e isso traz problemas enormes naquilo que é, no fundo, a sustentabilidade, mas também a qualidade de vida dos cidadãos, passando por uma aula que tivemos do arquiteto Manuel Fernandes Sá, com a arquiteta Andreia, que acabou por... nós ficávamos aqui certamente até ao fim do dia, mas deu claramente para perceber, aquilo que é a paixão que deve estar por trás da nossa profissão, e isso o arquiteto sempre o fez e sempre transmitiu aos alunos, todos que foi passando pela frente, aos colegas das câmaras municipais, e espero que a idade nunca o impeça de continuar a partilhar connosco estes momentos. E isso é um estímulo para nós todos que estamos aqui. E terminamos, como há bocadinho acabei de referir, com o engenheiro Hélio, que nos traz aqui os problemas de uma cidade montanhosa, ou uma cidade de montanha, mas que os desafios são grandes, mas que consegue aplanar essa própria cidade. Pedro, se tu me permitisses, lançava duas perguntas, três, ou melhor, pedi ao público que tínhamos aqui um pequeno momento de debate, porque acho que é mais importante do que irmos tomar café. Tomamos no fim, com o bar, e no fim, se calhar, podem escolher as melhores francinhas do Porto, as melhores tripas, as melhores feijoadas, porque muita gente vai ficar aqui até amanhã e tem a tarde toda para a vida no Porto. Mas agora, se calhar, é importante aproveitar estas pessoas que estão na mesa e colocarem-lhes questões, não é? Porque, no fundo, todos mostraram problemas, mas já apresentaram imensas soluções. Portanto, a voz agora e a palavra é vossa. Quem é que quer? Só uma pergunta, está bem? Sim, porque não queria repetir pessoas, mas tudo bem. Sabe que tenho um privilégio no meu coração, que é ter uma área difícil, que são as acessibilidades. Mas só agora mais uma. Mas depois posso fazê-la chegar. Sim, que é para poder participar. Está aqui muita gente e eu gostava que alguém pudesse... Mais uma vez, boa tarde. Era o seguinte, as acessibilidades. Um caminho que se faz para caminhar, onde possa circular uma cadeira de rodas, dá para todos. Em pleno século XXI, este mês, março, está-se a fazer coisas inacreditáveis. Passeios... requalificação da via e passeios com passadeiras, passadeiras com pavimento tátil de guia, não de aproximação. Acho uma coisa inaceitável. Por isso é que eu enviei um e-mail para o Sr. Presidente da Câmara, onde eu resido, e no dia 2 de janeiro, e ainda não tenho resposta. Mas sei que vão ser corrigidos. Sei pelo encarregado da obra, porque senão não sabia, porque eu tenho andado lá, é à beira da minha casa, tenho andado lá a verificar isso. São 11 passadeiras, só uma é que tinha tátil direcional e tátil de aproximação à passadeira, onde circulam ali pessoas com baixa visibilidade. Inclusive, vai apanhar o metro à estação do Lidador, um invisual, bengala e telefone ao ouvido. Portanto, outra questão, os passeios são feitos, julgo eu, o piso, em 3 modelos: alcatrão, cimento e cubos de 5 a 6 centímetros de diâmetro. Com 5, segundo as normas que eu li, com 5 milímetros de espaço entre cada cubo. Estão a fazer o passeio com cubos igual, da mesma dimensão da via do trânsito, de carros, e piso esse que é muito escorregadio quando chove, quando está molhado. Já foram reparados, porque reclamei, mas não estão mesmo assim em condições, só a terceira é que vai ser de vez, pelo que parece.
transversal, a inclinação transversal no passeio, num passeio escorregadio, com dimensões, eu tenho aqui fotografias, depois envio-os, é 2% máximo de inclinação na transversal, não é preciso ir muito, basta ir ao Decreto-Lei 163 de 8 de agosto de 2006, está lá tudo bem explícito, mas de qualquer forma fazem isso com... aquilo tem mais do dobro. A inclinação tem mais do dobro. Pronto, reclamei, foi feito, e agora vão fazer a terceira vez, porque reclamei, pedi uma reunião com os responsáveis, não pude comparecer, porque nem sempre estou em condições de me poder deslocar, mas no dia anterior expliquei à engenheira da obra, e ela colocou assim, disse, fique descansado, se não puder vir amanhã, eu coloco essa questão. E então, a questão que eu coloquei, reclamei, mas apresentei solução. Para as pessoas poderem entrar com as viaturas dentro de casa. Porque eu, se morasse lá, também gostava de entrar. Livremente. Pronto, e então aí foi, sim senhor, e vão ser corrigidas conforme eu disse. Porquê é que não fizeram antes? Porquê é que é um passeio com 1,60 m, 1,60 m de largo, e depois ali, naquele bocado, só tem 1,16 m, com a inclinação. Eu mesmo com esta cadeira tenho medo de passar nessa inclinação. Esta cadeira pesa 180 kg, é pesada, não vira com facilidade. Uma cadeira manual não tem hipótese ali. E a primeira coisa a bater no chão não é o braço, é a cabeça da pessoa. Portanto, era isto. Estou à espera que a Câmara me elucide, porque eu questionei sobre o piso colocado no passeio. E a abertura entre os cubos é de cerca de 10 milímetros. Portanto, é muita coisa. Depois veem as fotografias. Pronto, já que não quero roubar mais tempo. Muito obrigado. Muito obrigado pela... Nós, entanto, falamos também sobre o assunto. Outra questão. Está ali, Carlos, ali no corredor. Boa tarde. Meu nome é Daniel Casasraia, da Future Design of Streets. Gosto de estar aqui a falar sobre um tema que não sou, vamos dizer, muito carinhoso, mas também muito relevante e muito importante. E tinha aqui duas perguntas muito brevemente em relação, vamos dizer, das 3 apresentações, mas também dos painéis, vamos dizer, de hoje para amanhã. Em primeiro lugar, vamos dizer, o volume do carros e a utilização do carro individual. Pronto, as estatísticas, vamos dizer, os censos são dramáticos. São mesmo chocantes, e não só em Covilhã, mas estamos em todos os países que realmente o uso do carro aumentou muito nos últimos 10 anos, a pé e os transportes públicos é dramaticamente menos. Temos aqui um grande problema, e isto é como técnico, mas também como cidadão, pai, não é, filho também de alguém. Me preocupa isto, eu acho que nos estudos tal. Eu acho que devíamos aqui ter, e eu não tenho uma solução, mas isto, precisamos, vamos dizer, medidas dramáticas, vamos dizer, mais firmes, mais aceleração, para tornar isto um gravíssimo problema que já temos dos carros. É uma pergunta, vamos dizer, ao painel em si, como vamos manter, vamos dizer, a diminuição, vamos dizer, da utilização do carro, como Ana Montanhão disse, não é? Se não nos confrontarmos a esse problema, nós não vamos ter soluções. A segunda, mas como cidadão, vamos dizer, quem mora aqui no Porto, eu gostaria só de perguntar, vamos dizer, à Câmara, não é? Também, a circulação a carros no centro. Nós temos um centro no qual nós podemos passar com carro, não é? Atravessamos o centro. E pronto, uma das coisas, obviamente, não é só em Barcelona, mas em muitas cidades, vamos dizer, à volta do mundo, nós já não podemos entrar, vamos dizer, e atravessar a cidade, o centro, vamos dizer, com o carro. Mas sempre temos que ir de volta, vamos dizer, à VCI ou algo assim.
É um desafio, mas se podíamos ver isso ao nível de VCI, o que foi mencionado, e se vamos a transformar a VCI, e através disso, se sai da VCI, só é in and out, e não podemos atravessar mais. Pronto, é um desafio que eu lanço à Câmara de Porto. Muito bem, muito obrigada. Uma terceira pergunta à vereadora Sofia de Faro, peço desculpa. Olá, boa tarde a todos e obrigada pela sessão. Tem sido bastante interessante estar aqui e vir tão longe para aprender imenso como aprendi hoje. Eu deixaria só uma questão muito concreta e muito rápida. Tenho ouvido os vários oradores a manhã toda e agora esta tarde. Falamos muito das pessoas, mas ainda não consegui perceber quais são as políticas de participação pública relativamente aos projetos, à implementação dos projetos ou para projetos futuros, como é que estão a encarar ou como é que encaram a relação entre os municípios e as pessoas, entre as entidades e as pessoas. É uma coisa que me preocupa, é uma coisa que é sempre difícil, eu sinto-o na pele todos os dias e gostaria de ouvir a opinião de quem já está no terreno e de quem já executou e quem já passou por estas questões e por estas relações com as pessoas e os cidadãos. E obrigada mais uma vez. Uma quarta e fechamos, sim, Luís Silvestre, por favor. Está aí, Carlos, acho que isso. Muito boa tarde, parabéns a todos, estou muito feliz, estou aqui como cidadão. Curiosamente, só vou intervir porque está cá o vice-presidente do município da minha terra de nascimento, que é o Carregado. E, portanto, e como tenho interesses no Carregado, fiquei sensibilizado na realidade com a intervenção que ele fez. É uma oportunidade de conhecê-lo. E, por outro lado, uma outra questão. Vi a intervenção da Câmara da Covilhã e fiquei encantado, porque hoje em dia vivo numa cidade plana, portanto imagino as dificuldades de quem vive numa cidade como a Covilhã tratar os problemas da mobilidade. Portanto, parabéns. Relativamente ao Porto, fiquei encantado com o professor, porque na realidade eu julgo que ele conhece a cidade de trás para a frente e de frente para trás. Parece que tem a cidade do Porto na cabeça e eu fiquei encantadíssimo com aquilo que eu vi. O que eu queria saber, e do Carregado e da Marinha Grande, etc., é de facto a questão da participação pública. Porque eu julgo que, de uma forma muito clara, nós temos um problema gravíssimo do ponto de vista cultural, e é a cultura que nos trama, porque nós temos uma sociedade pouco comunitária, pouco coletiva, muito individualista, e, portanto, esse tipo de individualismo está-nos a matar. Somos pouco colaborativos. E, portanto, a pergunta que eu faço é o seguinte, qual é o plano, qual é o programa? E eu sugeri ao Instituto das Cidades e Vilas que, eventualmente, em vez de um fórum anual, passasse a ter um podcast semanal que cativa a juventude a ser sensibilizado para os problemas da mobilidade. Porque, na realidade, as pessoas ficam em casa, esta questão há uma contradição, porque as pessoas não convivem no espaço público e, como não convivem no espaço público, têm pouca sensibilidade exatamente para a gestão do espaço público. Porque se convivessem no espaço público, se levassem os netos para a rua, se levassem os netos para os parques, etc., eu falo como avô já, 77 anos, entendiam as coisas de outra maneira. E, portanto, é muito difícil hoje os pais tirarem os miúdos do telefone, mesmo com o tempo contado nos smartphones. Os miúdos estão sempre a pedir aos pais mais tempo, em vez de os levarem para a rua, para o teatro, para o cinema, para o convívio. Portanto, o problema é cultural. Mesmo o senhor que fala da área da deficiência e da acessibilidade universal, o que quer dizer é o seguinte: eu trabalhei na Direção-Geral das Construções Escolares
iniciei um percurso profissional na Direção-Geral das Construções Escolares, na Praça de Alvalade, em Lisboa, e já na altura o problema dos engenheiros e arquitetos na Direção-Geral das Construções Escolares, por influência anglo-saxónica, era a criação de edifícios sem barreiras. A criação de edifícios sem barreiras. Como é que é possível a sociedade portuguesa ter deixado que as coisas caíssem no caos em que nós estamos? E, portanto, é muito difícil, de facto, que as pessoas abandonem o carro porque deixaram de conviver, deixaram de conversar. E esse é um problema cultural. Portanto, para Alenquer, o desafio de Alenquer é que eu, na realidade, quando durmo no carregado, é não ter caminhões frigoríficos à porta do prédio, em que os motoristas dos autocarros e do centro logístico do carregado não estejam a dormir no caminhão frigorífico com motores a trabalhar para poderem ter condições para repousar em frente ao prédio na Estrada Nacional número 3 e em frente à bomba da Repsol. E, portanto, tem que haver vigilância, tem que haver... E eu, às 4 da manhã, já liguei para a GNR e a GNR diz que não é com eles. A Câmara diz que não é com a Câmara, naturalmente que não é. As infraestruturas de Portugal não é com eles. E, portanto, o problema, o que eu lanço aqui, a questão que eu coloco, é se nós estamos dispostos a criar uma cultura de comunidade ou se estamos dispostos a criar uma cultura de individualismo atroz em que competimos com o nosso vizinho ou com o nosso irmão dentro da família e não respeitamos, efetivamente, o sentido do outro. Eu ontem ouvi, e já agora falo do teatro e da arte, ouvi vai haver o Dia Mundial do Teatro. Ouvi que o teatro cria um ambiente sensacional em termos daquilo que a pessoa aprende com o outro. Porque quando alguém vai desempenhar uma peça, é protagonista e tem que decorar o papel do protagonista, ela própria está a aprender com o outro e isso alimenta e percebe que efetivamente existe o outro e que o outro é muito diferente dela própria. Portanto, a minha pergunta é uma pergunta holística. É se nós estamos dispostos a alterar o rumo das coisas para uma sociedade menos individualista e egoísta ou uma sociedade comunitária em que respeitamos o vizinho e respeitamos o outro e assumimos a nossa própria literacia. Muito bem, Luís Silvestre. Como repararam, são super pertinentes as questões que foram aqui colocadas pelo Luís. Eu já agora, para quem não sabe, o Luís foi o pai das ecopistas do país, trabalhou na Refer e eu conheço há muitos anos nesse enquadramento. Lutou imenso para que as vias da Refer não ficassem degradadas, ocupadas por edifícios ou outras coisas e que pudessem pôr em causa amanhã, que neste caso é hoje, queremos voltar a trabalhar a ferrovia e já não termos espaço canal. Por isso, tem sido para nós uma pessoa fantástica que nos acompanha sempre. O Luís também quero continuar a vê-lo cá sempre connosco. Obrigada por vir ao Porto, mesmo também com a idade que tem, que disse, que para nós não tem, e de certeza que não vai faltar aqui questões na mesa neste debate. Eu começava, se calhar, passo ao Sr. Vice-Presidente Alenquer e depois, progressivamente e de forma transversal, tentam tocar as questões que foram aqui levantadas e que entendam por bem. Muito bem, muito obrigado. Eu vou falar aqui um bocadinho acerca de todas as questões, tentarei ser muito, muito breve. Aqui no respeito às questões levantadas pelo Sr. João Lopes, aquilo que posso dizer é que na realidade da autarca e com responsabilidades de planeamento, o que procuramos fazer necessariamente é que cada passo que damos não inviabilize o caminho de ninguém e, pelo contrário, que viabilize o caminho de todos nós, independentemente da nossa forma de locomoção ou das restrições de cada um, e também ao mesmo tempo que amanhã qualquer mudança de plano nossa ou daqueles que nos legislam
não obrigue a que nós tenhamos que demolir necessariamente tudo aquilo que vamos fazendo. Porque também acontece muito essa política terra queimada, em que mudam as normas, mudam as modas, mas por vezes, e depois acabamos por ter que ou reconstruir ou fazer de novo. Portanto, acho que não é esse o caminho, só pena termos que ir reconstruindo a nossa sociedade fisicamente, no espaço público, a cada mudança de direção. E, portanto, na matéria do que disse aqui em concreto relativamente aos pitons e aos marcadores, vamos tendo cuidado de fazer isso de forma que ninguém fique penalizado. No que diz respeito à pergunta que foi colocada acerca de como é que se muda o paradigma do uso do carro, eu acho que se muda, como disse, com coragem, de perto, e fazendo uma coisa que ninguém falou, que é sensibilizar os mais novos. Eu sou pai, e quando era criança assisti àquilo que foi o proliferar do uso do carro. Também me lembro que nos anos 90, final dos anos 80, um indexante de desenvolvimento era de comprar um autorrádio. Quem é que daqui comprou um autorrádio nos últimos 5 anos? Seguramente ninguém. E, portanto, as coisas mudam rapidamente. Hoje em dia, a semelhança do ato de fumar, é cada vez menos moda, digamos assim, cismarmos contra a corrente no uso do carro até à porta e no fugirmos destas políticas de mobilidade. Cidade plana versus cidade em plano inclinado, que a engenheira Paula Teles, quando foi pela primeira vez a Alenquer assinar o protocolo com a Câmara Municipal de Alenquer, tomou um café comigo e disse: que giro, a sua vila tem 2 planos inclinados, 2 planos paralelos, mas são todos completamente planos. Isto aqui é ótimo para trabalhar a mobilidade, as pessoas devem caminhar imenso. Eu disse: pois, não, acontece que é precisamente o oposto. A vila é completamente plana, vários polinúcleos económicos, e as pessoas não caminham. E muitas vezes as pessoas passam 15 minutos à procura de um lugar, 200 metros à frente, quando se tivessem feito o mesmo percurso a pé, tinham demorado 2 minutos. Portanto, isto é muito nosso, e é isto que importa mudar, importa fazê-lo de perto, mas também dando o exemplo. Também dando o exemplo, que é muito importante. Por fim, aqui nos 2 tópicos que queria realmente tocar. Participação pública. A engenheira Paula esteve connosco lá em Alenquer até em 2 sessões, uma sessão, e depois acabámos por ter que marcar outra, precisamente porque foi muito procurada. As pessoas pediram para estar. Isto acerca do nosso plano de mobilidade urbana sustentável. E, portanto, acho que o que importa realmente é dar a conhecer, é criar um momento, convidar as pessoas a estar e fazê-lo nos vários canais disponíveis. E depois disto, fazer o nosso caminho com convicção, porque há sempre alguém que diz que a Câmara Municipal não comunica bem o suficiente, porque não lhe foi levar um flyer a casa e lhe o entregou em mão com a campainha. É nosso dever, é nossa responsabilidade procurar pela informação que nos interessa. Não tem que nos ser entregue de forma expressa. É mesmo nosso dever. E, portanto, nós temos que informar toda a gente, temos que tentar chegar a todas as camadas, os jovens, os menos jovens, os diferentes hábitos de consumo e de literacia, mas as pessoas devem delas também fazer o seu dever, e nós não temos que carregar ao colo, nem substituirmos ao dever de ninguém. As pessoas também têm que procurar isso. Em termos de participação pública, ela é sempre insuficiente. Ainda assim, quando fazemos um esforço real para nos aproximarmos da comunidade, ela acontece. Tenho esse exemplo. E a participação pública é no momento de fazer um estudo prévio e colocá-lo em discussão, é no momento de recolher os contributos, passar um projeto de discussão, mas depois também no terreno. As pessoas continuam a ter opinião e é importante ouvi-las, mas também contrapor. Perguntar onde é que elas estavam há 1 ano e meio atrás, quando houve uma discussão pública. Não dei conta. Olha, lamento. Teve 3 meses online no site da Câmara, foi comunicado na rádio, foi comunicado no jornal, foi comunicado nas redes sociais, e o senhor esteve a dormir. E agora é contestatário porque encontrou aqui uma pedra que disse de outra cor. Lamento, mas o mundo não espera por si. E isto também é muito importante para um político, é ter este arrojo. Nós temos que ouvir, temos que estar presentes e disponíveis, é o nosso dever, é a nossa obrigação, temos que saber encaixar isso mesmo quando é hostil, mas também temos que saber prosseguir e saber aceitar o facto de não vamos agradar toda a gente. Nem vamos conseguir, no limite, integrar toda a gente naquele projeto. Mas temos o dever também de explicar isso às pessoas. Olha, a sua ideia é boa, não foi possível, não foi a tempo, não é possível, não faz sentido, pensaremos nisso outro dia. Agora, estando perto, não devemos substituirmos a ninguém. As pessoas têm também o dever de participar civicamente nas coisas, e para isso não têm que ser rebocadas. Portanto, esta é a minha recomendação para o efeito. A questão do convívio no espaço público é muito, muito curiosa, de facto, porque nós perdemos realmente esse hábito. Eu diria que nós perdemos até o hábito de conviver dentro da nossa casa, cada vez mais, por conta do telefone e por conta de uma sociedade que exige cada vez mais de nós,
e nos inverteu um bocadinho aqui aquilo a natureza humana, passou a fazer-nos trabalhar para viver e não viver para trabalhar, ou ao seu contrário, já me troquei. E, portanto, acho que isso é uma coisa que nós devemos realmente refletir e devemos devolver o espaço público às pessoas, mas também convidá-las a fazer uso desse espaço, porque senão, como diziam há pouco, as pessoas vão reivindicar o lugar do carro, porque não aconteceu nada naquele espaço. Por fim, relativamente ao carregado, eu nasci e cresci em Alenquer, conheço o carregado desde sempre. O carregado foi o primeiro trecho de caminho de ferro, o primeiro trecho na autoestrada, o primeiro trecho classificado Estrada Nacional. Teve uma central termoelétrica que abasteceu toda a área metropolitana de Lisboa. Enfim, tem agora a A10, tem uma série de infraestruturas e o carregado esteve sempre pronto para servir o país, mas o país esqueceu-se completamente do carregado. Tem-se vindo a esquecer. Temos um PDM 95 que congelou construções, possibilidades das pessoas se fixarem naquele local. E é tempo. Estou há 3 anos a tentar falar com o nosso governo e com as nossas instituições públicas no sentido de os fazer olhar para o carregado. Resta muito pouco tempo ao fim do mandato, se calhar terei que gritar, mas não me conseguirão calar nem me farão desistir, porque de facto impõe-se que se devolva, ou se pelo menos se crie e se entregue ao carregado as condições de que necessita para que toda a gente lá viva. A questão dos pesados é verdade, mas temos uma brigada de trânsito e uma Guarda Nacional Republicana que tem que fazer esse trabalho. A Câmara não pode. Vai poder a partir de abril com a Polícia Municipal e eu prometo chatear muito e fazer dessas multas receita, porque são agentes económicos, não são moradores, não são pessoas dali. Existe um local que o município adquiriu para fazer um parque de estacionamento para pesados e essa, na Lei 75, não é uma competência dos municípios, é uma competência dos agentes económicos. E eu trabalhei em Espanha e vivi em Espanha há algum tempo, e em Espanha os políticos industriais têm que ter uma capacidade adequada ao seu volume de negócios. Em Portugal não existe nenhuma regra desse género, não existem vias de serviço, portanto estamos um bocadinho atrás, mas recuperaremos seguramente porque temos um grande país e temos muita gente cheia de vontade e estamos cá para isso e contem sempre comigo. Muito bem. Vou passar agora, se pode ser. Sim, muito rapidamente, e concordar com grande parte daquilo que o Sr. Vice-Presidente de Alenquer disse, mas e sintetizando numa ideia a resposta a todas as questões que colocaram, que eu acho que é determinante, que é a ideia de que nós temos que devolver o espaço público às pessoas. Porque a questão das acessibilidades, o tipo de piso, e o senhor João Lopes, que falou do tipo de piso, esqueceu-se de falar de um conjunto de outros problemas, porque para além do piso temos as papeleiras, temos os sinais, temos os semáforos, temos todos os obstáculos que encontramos no espaço público pedonal, que não está pensado para facilitar a mobilidade das pessoas, facilitar a mobilidade pedonal, muito menos a mobilidade condicionada, de cadeira de rodas, com umas muletas, com um andarilho, enfim, com um carrinho de bebés, portanto, para quem tem crianças pequenas sabe o karma que é andar no espaço público com um carrinho de bebés, ou a impossibilidade que é, mas também se cruza com a questão de retirar carros. Como é que vamos retirar carros? E como é que vamos conviver mais no espaço público? É natural que não convivamos muito no espaço público, desde logo também porque perdemos, em certa forma, o hábito de conviver, desde logo, entre nós, muitas vezes dentro de casa. Mas depois também porque o espaço público é cada vez mais convidativo a isso. Eu sou um jovem com uma certa experiência, mas ainda brinquei muito na rua. Provavelmente todos nós aqui, grande parte de nós, brincamos todos na rua. Quantos de nós é que hoje deixam os nossos filhos ir brincar para a rua sozinhos? E porquê? Não é? E porquê? Porque provavelmente o espaço público não oferece a segurança e a garantia que provavelmente encontravam os nossos pais. Também se calhar porque somos pais mais galinhas. Não é? Mas a verdade é que provavelmente o espaço público oferece hoje outros perigos que não oferecia na altura. E a verdade é que, do meu ponto de vista, nós temos que devolver o espaço público ao usufruto e à utilização das pessoas. E quando o conseguirmos fazer, provavelmente as pessoas vão ter mais motivos para conviver, vão ter mais motivos para sair de casa, vão ter mais motivos para sair de frente da televisão, vão ter mais motivos para caminharem. Esta coisa extraordinária que eu dizia de irmos de carro para o ginásio andar, é exatamente o mesmo que faz muita gente para poupar 200 metros a pé, anda de 15 minutos à volta de um quarteirão. Isto faz algum sentido? Nós temos gente que pega no carro para fazer 500 metros num trajeto que precisa de fazer por uma razão de trabalho ou particular ou o que seja. Uma coisa que faz em 10 minutos... Pega no carro entre estacionar e pegar no carro e estacionar e fazer o trajeto demora 20 minutos. Isto tem algum sentido? E depois a questão da saúde.
Depois esta pessoa ficando preocupada, que não tem tempo ao final do dia para ir caminhar. Quer dizer, é preciso pensarmos nisto enquanto comunidade e tocarmos. E começar nos mais novos. Aquele projeto que eu vos falei do Mobility Hub é um bom exemplo e inspirador para que possamos começar desde... Veja-se o exemplo da separação dos lixos. Grande parte de nós provavelmente aprendeu as cores dos separadores pelos nossos filhos, que nos entravam pela casa adentro a fazerem-nos o teste, sabia qual é que era o amarelo e qual é que era o azul e não sei o quê. E, portanto, são veículos extraordinários de transformação. E é também aí que nós temos que apostar, se queremos, de facto, prosseguir este caminho. Não tenho dúvida que o vamos conseguir, atenção. Nós somos um povo extraordinário, com uma capacidade e com uma resiliência e com uma imaginação extraordinária e vamos consegui-lo. É preciso nos pormos ao caminho. Gostaríamos de ir mais rápido, se for possível irmos mais rápido, ótimo, mas que não paremos, porque vamos chegar a bom porto. Muito bem. Quer dar alguma palavra? O arquiteto saiu, mas se quiser... Ficou a substituí-lo. Vou tentar ser mais breve. Sim, claro. Vou tentar responder às questões todas que foram colocadas. Quanto às primeiras questões relativamente a passadeiras, passeios, essas questões mais de projeto, no âmbito dos PRUPs estamos a falar de programas, por isso não estamos a dar tanta evidência a essas questões, estamos mais a ver se existe espaço suficiente para o peão, e havendo espaço suficiente também haverá espaço suficiente para incluir todas estas questões mais de pormenor de construção. E também estamos a dar muita evidência a estes eixos que falamos, que estes eixos não são só a nível viário, mas são principalmente a nível pedonal, que as pessoas podem andar nos passeios, desde os vários equipamentos, desde os vários espaços públicos e andar a premiar toda a malha urbana entre os vários espaços com maior interesse na malha urbana. Relativamente às questões do Daniel em relação à presença dos carros, como diminuir, também gostava de saber a questão, também gostava de saber a resposta, seria muito mais fácil para todos. O que se está a fazer no Porto, por exemplo, estamos a fazer algumas experiências. Existe a Rede 20, que é um programa, não é no nosso departamento, mas é na parte da mobilidade, em que estão a tentar fazer experiências com as ruas. Algumas ruas tornar-se pedonais, só passarem alguns carros a menor velocidade, e ver como é que isso corre e, se resultar, então, depois transformar mais permanentemente. Acho que isto é uma boa solução, ir-se experimentando e ver como é que as pessoas reagem, porque depois será mais fácil implementar. Quanto à circulação de carros no centro, talvez construindo o túnel da Gonçalo Cristóvão vai resolver o problema, mas também a Rede 20 também poderá dar resposta a essas questões. Finalmente, na parte da participação pública, os PRUPs são muito novinhos, acabaram de sair do forno, foram apresentados ao vereador este mês, por isso ainda não foram divulgados. Quanto aos outros projetos da Câmara, eles têm sido bastante divulgados, tanto na comunicação social, na página da Câmara, inclusive nós sabemos de alguns projetos que estão a ser realizados por outras unidades orgânicas, porque vemos na página da Câmara, por isso também é uma questão das pessoas estarem atentas e receber na newsletter, por isso acho que existe um grande envolvimento, não existe razão para não haver um grande envolvimento entre a população e a Câmara. E acho que já estão respondidas as questões. Muito obrigada, Andreia. Pronto, e eu também, jeito de finalizar esta parte, gostava de dizer ao João Couto Lopes, nós já fizemos inclusivamente uma formação sobre o Decreto-Lei 163, no âmbito desta rede, e também da existência da norma dos pavimentos táteis, que, para quem não sabe, é a norma portuguesa 4564 de 2019, onde está tudo desenhado e onde tem exatamente os T's que referiu e toda essa problemática. Claro que são matérias difíceis, tem sido tudo muito recente e, portanto, vamos acreditar que todos nós vamos contagiando uns aos outros no incentivo para a aplicação dessas leis e dessas normas que são essenciais, e como aquilo que aqui foi referido, que é não desistirmos de fazer pavimentos que não sejam escorregadios. Isso é a minha teimosia, não desistirmos de fazermos passeios que não tenham pedrinhas.
A secretária de Estado do governo anterior dizia isso. Não façam passeios com pedrinhas. E nós somos peritos no Porto, então, peço desculpa, no Norte, para não dizer mal da minha cidade, a utilizarmos o granito que temos, não é? E assim, nós sabemos as razões de utilizarmos a pedrinha, só que a verdade... Pronto, só que a verdade nós sabemos, mas tem que haver outros materiais, há outros materiais, se calhar não são tão nobres, mas nós temos que pensar na funcionalidade e isso é que é importante. E, portanto, é talvez o ponto 1 que eu vos peço neste fim de dia, deste primeiro dia do nosso congresso, é que encontremos soluções que não sejam para passeios feitos a cubinhos, pelo menos naquilo que é o percurso mínimo de acessibilidade para as pessoas que têm mais alguma dificuldade. O Daniel penso que já está tudo dito, mas pronto, olha, estamos todos nós na mesma onda, a tentar fazermos tudo, a escrever, mandar bitites, responder nas redes sociais, fazemos parte de um grupo que não desiste, e eu penso que isso é contagiante, e tanto é contagiante que até o professor sabe. Eu hoje gostei imenso de ouvir, porque quem o via há 20 anos e quem o vê hoje, ele hoje está muito mais amigo dos peões. Deu uma volta, ele agora não está aqui para se defender, mas deu uma volta. É verdade, não, porque é normal. Eu também, há 30 anos, saí da universidade para desenhar cidades para os carros e toda a gente está aqui teve que dar voltas, não é? Ou, portanto, meias voltas, porque a vida são as tendências e é o futuro que vai por aí. Mas é muito bonito ver isso. À vereadora Sófi, eu penso que Faro deu um grande exemplo de participação pública e tem dado. Eu sei que é uma angústia muito grande sempre para os políticos, porque têm sempre este problema que querem pôr as pessoas a participar, não sabem muito bem quais são as ferramentas a utilizar. Depois ainda há, por vezes, quem pense que a participação no ato das eleições é de 4 em 4 anos, mas nós queremos mais do que de 4 em 4 anos, queremos que as pessoas participem nos projetos da rua, portanto, no fundo, do seu bairro, da sua cidade, mas eu penso que foi um bom exemplo, porque quando estavam vários, e quando vocês sabem em Faro, quando tinham várias estratégias para vários programas e estava-se a ter algum receio de explicar todos e demonstrar tudo o que se ia fazer, porque tudo na área da mobilidade, ou quase tudo, 80% dá problema, dá conflito, gera polémica, e nós sabemos disso, mudar uma rua de sentido de trânsito, tirar um sentido de estacionamento, tudo é complicado, e depois na participação nós percebemos que os cidadãos queriam exatamente o que nós queríamos. Queriam mais áreas pedonais, queriam mais ruas cicláveis, queriam mais parques verdes, mais espaço público e, portanto, foi por aí que foi o caminho. Mas a esse nível, eu também concordo com aquilo que foi aqui dito. Eu penso que o importante é juntar à participação o ato da educação. E está também aqui presente, estão aqui várias câmaras, entre vários técnicos e vários vereadores que estão aqui hoje, que estão a trabalhar muito bem a matéria da educação nas escolas a partir da mobilidade. Está aqui a nossa vereadora de Alcanena, que é um exemplo, de que Guimarães, que hoje não tocou nesse assunto, mas está a trabalhar, e muitos outros, que nós estamos em muitos sítios do nosso país, depois de beber muita da informação e do contágio de Pontevedra, a tentar pôr as crianças a caminhar, e foi já aqui também dito, a caminhar e ir para a escola de bicicleta. Mas, claro, temos que trabalhar também a parte dos pais. Eu acho que temos que colocar os pais num auditório e resolver-lhes, passar-lhes uma limpeza ao cérebro, porque não é verdade, na minha opinião, peço desculpa, que há insegurança nas cidades. Não, é percepção. É percepção. É percepção, claro. É só percepção. Com certeza. Pronto. Não há. E, portanto, temos que mudar. E os pais, hoje, não deixam espaço para os filhos brincarem. Só querem disciplina, querem tudo, porque é mais fácil para o pai saber onde é que está o filho do que dizer, olha, foi jogar bola. E isso é um erro, e nós é que estamos a causar esse problema. Portanto, quem não tratou devidamente do crescimento e da educação dos filhos, só resta agora dos netos. Eu já estou a começar nesse caminho. A seguir, e o Luís, pronto, eu já dei a palavra que tinha a dizer, é muito importante, de facto, o convívio no espaço público, é disso tudo que estamos aqui a tratar. É desse espaço público que nós estamos aqui a falar, um espaço mais humanizado, com mais alma, com mais afeto e que nos leva a distanciar daquilo que é hoje o isolamento dos cidadãos e dos jovens, que é estarem permanentemente a mandar mensagens, mas quando estão um com o outro já não falam. E, portanto, realmente nós temos que inverter. Somos a última geração, se calhar, ativa para mudar tudo isso, e conto mais uma vez convosco. Todos nós contamos convosco nesta mudança. Vamos então para mudança de painel e depois, claro, fazer o encerramento do dia de hoje. Muito obrigada.